Olá, eu sou Ricardo Coutinho e estamos iniciando hoje aqui na TV GGN, a convite de Luiz Nassif, uma série de conversas sobre o Nordeste. Na verdade, é sobre o Brasil, a partir da visão, da história, da economia, da cultura e do futuro, né, do Nordeste. O Nordeste, na verdade, trata-se de uma região com quase 60 milhões de habitantes. Dentre as 10 maiores cidades do país, 3, Salvador, Fortaleza e Recife, estão no Nordeste. Né? Representa mais de 14% do produto interno bruto brasileiro e tem perspectivas importantes para o desenvolvimento brasileiro. Né? Tem outras coisas que também chamam a atenção e que é preciso registrar, o porquê que o Nordeste está tendo, na visão do Luiz Nassif, da TV GGN, um programa de entrevistas, de conversas. A primeira capital do Brasil foi no Nordeste, Salvador, né? Grandes eventos fizeram parte importante da nossa história, como, por exemplo, a resistência negra, do povo negro, o maior dos quilombos, o quilombo dos Palmares, ali nas Alagoas, a Revolução Republicana de 1817, que teve ali Pernambuco como foco principal, Paraíba, Rio Grande do Norte, não é? A guerra contra Canudos, e também foi no Nordeste a única dominação estrangeira por um longo tempo, que foi exatamente a ocupação holandesa em Recife. Também acho, né, que é no Nordeste onde existe a maior expressão de cultura do país, né? A saída aqui do Nordeste. E para começar essa série de conversas, de entrevistas, nós vamos refletir sobre a formação sociológica e cultural do povo que aqui reside, né? Da população nordestina. E eu tenho um prazer muito grande de ter aqui o professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior para aprofundar esse tema, cujo assunto é a invenção do Nordeste, origens e superação do atraso regional, né? O professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, ele se graduou e se licenciou em História pela Universidade Estadual da Paraíba em 1982, tem mestrado e doutorado pela Unicamp, também em História, é pós-doutor em Educação pela Universidade de Barcelona e em Teoria e Filosofia da História pela Universidade de Coimbra. É professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atualmente é professor visitante da Universidade Estadual da Paraíba e também professor permanente de pós-graduação em História na Universidade Federal de Pernambuco e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Não é? É também autor de uma obra clássica que eu tive a oportunidade de conhecer o início dela, né? Conhecer alguns fundamentos, quando era governador do estado da Paraíba, e na época do golpe, nós articulamos no governo do estado um evento chamado Pense Brasil. Hoje nós estamos fazendo Pense Brasil Nordeste, GGN, mas isso começou lá quando eu era governador do estado, e um dos convidados, dentre muitos convidados ilustres, um dos convidados foi exatamente o professor Durval Muniz, que veio falar exatamente acerca desse povoamento, dessa invenção do Nordeste, né? Então, a primeira questão, professor Durval, é que o próprio Belchior, que é uma das mentes mais iluminadas que eu particularmente já tive a oportunidade de conhecer, numa música chamada Conheço Meu Lugar, ele diz: o Nordeste é uma ficção, o Nordeste nunca houve, eu não sou da nação dos condenados, não sou da nação dos esquecidos, você sabe bem, conheço o meu lugar. Ou seja, isso é fantástico, né? Aliás, Belchior é todo ele fantástico, né? Então, e você coloca que o Nordeste é uma invenção. Então, a primeira questão que eu faço para você é o seguinte: o que é que significa a invenção do Nordeste? Muito boa noite. Aliás, boa tarde, né? Boa tarde, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer lhe encontrar e rever. Ao Luiz Nassif e a todos que estão nos vendo, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui.
É, a designação Nordeste, né, quer dizer, esse recorte regional Nordeste, ele só vai surgir no final da década de 10 do século XX. O Brasil, até o começo do século XX, se dividia em Norte e Sul. Né? Aqui era a região Norte. Por isso, até hoje, por exemplo, os paulistas muitas vezes nos chamam de nortistas e nos chamam de Norte, justamente porque a identidade Nordeste é uma identidade recente, relativamente recente historicamente. A palavra Nordeste brasileiro ela vai aparecer pela primeira vez oficialmente no documento que institui a Caixa de Combate às Secas e cria as obras contra as secas no governo Epitácio Pessoa, em 1919. Epitácio Pessoa, no dia 25 de dezembro de 1919, como um presente para a região, assina esse decreto que cria a Caixa das Secas e que dá início ao que ele chama de obras contra as secas, que no documento eram as obras contra as secas do Nordeste brasileiro. Então, esse termo começa a circular na imprensa, nacionalmente, relacionado às obras contra as secas. É por isso que, em 1937, quando Gilberto Freire publica o livro dele chamado Nordeste, que, para mim, é o livro que definitivamente estabelece, né, a identidade desse espaço, Gilberto vai dizer que o Nordeste, até então, era um termo associado às obras contra as secas, né, de memória não muito boa, né, porque não sei se você sabe, mas, para variar, né, as obras contra as secas no governo Epitácio Pessoa gerou, né, muitos desvios de recursos, muitas denúncias de desvio de recursos, e a expressão Nordeste foi ficando já de início vinculada à seca, obra contra a seca e corrupção, né, a desvio de recursos. Quer dizer, quando Epitácio sai do governo, né, há inclusive no governo subsequente, uma CPI no Congresso que vai justamente analisar os desvios de recursos, né? Quer dizer, por exemplo, aqui na Paraíba, o famoso porto do Rio Sanhoá, que nunca passou de 4 estacas de concreto, que existe até hoje, socadas ali no rio, próximo da rodoviária, onde é a rodoviária da cidade de João Pessoa. Né? Então, gastou-se muito dinheiro, né? E as obras não aconteceram praticamente. Né? Então, o termo Nordeste, portanto, começa a circular aí. Mas, na verdade, ele inicialmente é apenas uma área de atuação da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. É apenas uma delimitação geográfica, uma região entre Norte e Leste. Ainda não tem um conteúdo identitário, ainda não tem uma ideia de que o Nordeste tem uma cultura, tem uma história própria. Isso vai ser construído, basicamente, né, a partir do chamado movimento regionalista e tradicionalista do Recife, um movimento encabeçado por Gilberto Freire. Gilberto Freire volta dos Estados Unidos em 1922 e inicia esse movimento em 1924, que vai dar origem à realização da semana, né, do Congresso Regionalista de 1926, um congresso em pleno Carnaval, de 1926, né, onde se apresenta uma série de intelectuais da área, da região. No ano anterior, em 25, ele tinha, né, por ocasião do centenário do Diário de Pernambuco, ele tinha organizado um encarte no Diário de Pernambuco chamado Livro do Nordeste. Então, aí durante os anos 20 e a partir desse movimento que essa ideia de Nordeste vai se solidificando, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista intelectual. Né? Quer dizer, que vai deixando de ser um mero recorte geográfico, né, espacial, para ser uma identidade regional, para assumir a condição de identidade regional. Né? Identidade que só vai ser oficialmente reconhecida em 1941, quando a primeira divisão regional oficial do país, feita pelo IBGE. Aí o Nordeste passa a existir oficialmente como Mas região. você também, Duval, você também na tua tese, né, e ao tratar desse tema, especialmente na esfera da cultura e do imaginário social, você chama atenção para um processo de
medievalização da região e para uma submissão conservadora a esse estereótipo. Tudo como uma espécie de estratégia histórica de resistência das elites a uma certa modernização. Você cita até mesmo a reprodução conservadora dessa resistência por nomes consagrados na região, nomes importantes, né, como o próprio Gilberto Freire, Ariano Suassuna, Câmara Cascudo. Com esse enquadramento cultural e simbólico, que, aliás, tem grande audiência de corações e mentes, né, no eixo hegemônico do Sul e Sudeste, como é que essa redução ideológica contribuiu para manter a região Nordeste subalterna e periférica? Veja, Ricardo, o importante primeiro é a gente entender que o Nordeste é uma criação, né, de elites agrárias que estão perdendo o domínio, né? Primeiro, perderam o domínio da nação. Quer dizer, a região só surge como uma trincheira de elites que perderam a importância nacional. Quer dizer, ao longo do século XIX, as elites desse espaço vão perdendo poder econômico e político nacionalmente, né? Quer dizer, a nação vai passando a ser dominada pelas elites do Sul. Né? E depois, internamente da própria região, você tem a emergência das elites comerciais e industriais, que ameaça também o domínio dessas elites agrárias tradicionais. Então, o Nordeste é uma espécie de trincheira dessas elites, né, agrárias, tradicionais, contra as transformações históricas, contra as mudanças, contra... Né? Quer dizer, por que o Nordeste é assentado na memória e não na história? Né? Quer dizer, o Nordeste é todo construído a partir da memória da dominação senhorial, da dominação da Casa Grande, da senzala, né, da sociedade estamental, patriarcal. É toda uma saudade dessa sociedade que o capitalismo estava destruindo. Quer dizer, que a implantação do capitalismo e a unificação do espaço nacional pelas novas relações capitalistas estavam subalternizando e destruindo, né, esse tipo de organização social. O que é importante é que as elites nordestinas, elas optaram pelo atraso. Elas fizeram uma opção histórica pelo atraso, né? Ou seja, para manter seus privilégios, para manter o seu espaço de dominação, quer dizer, elas perdem o espaço nacional, elas recuam para o espaço regional e constroem uma espécie de trincheira para manter a dominação delas. Né? E, para isso, elas investem no campo político, elas investem no campo cultural, elas investem no campo simbólico, na produção ideológica, na produção discursiva, ou seja, elas investem, né, na construção, né, de um imaginário, que é esse imaginário ao qual você se referia. Quer dizer, Nordeste é um conceito, e como todo conceito, ele é um agregado de imagens. Então, quando a gente pensa Nordeste, foi construído em torno desse conceito um conjunto de imagens que a produção cultural tende a reproduzir acriticamente. Então, o Nordeste é associado à seca, à retirada, é associado à caatinga, é associado à miséria, é associado, né, a uma cultura artesanal e não moderna e industrial, a própria incapacidade do povo nordestino, né, de exercer atividades intelectuais, né, basicamente voltadas para atividades manuais, né, quer dizer, o cangaço, o coronelismo, né, os movimentos messiânicos. Quer dizer, essas são as temáticas que normalmente estão agregadas à aldeia do Nordeste e que muita gente continua usando essas temáticas quando vai produzir música, quando vai produzir teatro, quando vai produzir cinema, continuam apegados a esse imaginário, né? Mesmo que a região tenha passado por transformações imensas. Como você dizia, o Nordeste tem 3 das maiores metrópoles do país e o fenômeno metropolitano não figura, né, nas produções culturais ligadas à região. Quer dizer, a região continua imaginariamente rural, ou ligada à pequena cidade, aquela pequena cidade do interior que tem um bordel, tem o padre, tem o coronel, né? Quer dizer, esse imaginário que vai para as novelas da Globo, que, né? Quer dizer, essa ideia, inclusive, de que a gente fala
temos um falar único, né, que é um falar que remete justamente a um português arcaico, né? Então, assim, uma figura como Ariano Suassuna, que é um grande intelectual, um grande produtor de imagens, mas que produz uma imagem do Nordeste o quê? Medievalizada, como você dizia. Quer dizer, um Nordeste armorial, quer dizer, um Nordeste de emblemas, né, de símbolos heráldicos, um Nordeste pretensamente aristocrático, estamental, não é? Por quê? Ariano é filho das elites agrárias mais tradicionais da Paraíba, né? Ariano praticamente nasceu dentro do Palácio das Princesas, né? Ariano era filho de João Suassuna, que foi presidente do Estado na Primeira República e que foi assassinado, não é? Amando possivelmente da família Pessoa, né? Porque foi logo depois da morte de João Pessoa, ele é assassinado no Rio de Janeiro, o que fez com que a família de Ariano tenha que sair da Paraíba, né? A mãe de Ariano teve que migrar para Pernambuco e lá ficou a vida toda, né? Ariano, inclusive, prometia nunca pisar na cidade de João Pessoa enquanto ela se chamasse João Pessoa, não é? Quer dizer, e é muito interessante, né? Porque Campina Grande, com a sua tradicional rivalidade, não é por acaso que dá o nome do seu aeroporto de João Suassuna, não é? E Ariano vai lá inaugurar, né? Quer dizer, então essa rivalidade. Eu era vereador, viu, Duval? Eu fui vereador lá na década de 90. Eu lembro que eu trouxe a Ariana aqui, eu chamei, né? Eu gostava muito de conversar com a Ariana. A Ariana tinha um espírito assim, extremamente interessante. E eu trouxe aqui, né? E ele disse exatamente que ele estava quebrando uma promessa, porque ele não viria aqui, sabe, principalmente uma Câmara Municipal de João Pessoa. Mas aí, enfim, e tive a oportunidade, de certa forma, homenagear, quando era governador, nós construímos o maior teatro do Brasil, e é uma homenagem, de certa forma, à obra dele, o Teatro Pedra do Reino. Isso não tira, claro, o valor de Ariano, mas, evidentemente, todo esse conceito que você emite é o conceito real e concreto e que, indiscutivelmente, joga ou coloca o Nordeste meio que desfocado de uma realidade cada vez mais presente. Talvez seja essa aqui a lógica, né? Eu acho que o meu trabalho, Ricardo, assim, eu não tenho pretensão de que esse trabalho aparece do nada. Quer dizer, quando a gente pensa alguma coisa, na verdade é porque isso está maduro no pensamento social. Quer dizer, o meu trabalho nasce de uma rejeição crescente na própria região a esse imaginário, à medida que ele não corresponde mais à realidade da região há muito tempo. Quer dizer, pelo menos desde os anos 50, esse imaginário vai ficando defasado em relação ao que a região foi se tornando, né? Quer dizer, nós temos 70% ou mais da população morando em cidades no Nordeste. Quer dizer, como pensar o Nordeste rural? Como pensar o Nordeste como uma área rural? Quer dizer, como pensar a cultura nordestina como uma cultura meramente artesanal ainda, se desde os anos 60 nós tivemos uma indústria cultural crescendo em toda a região, nas metrópoles da região, né? Veja, por exemplo, né, como Ariano, como secretário de Cultura de Arraiz, tratava o movimento como Mangue Beat. Ele hostilizou o Mangue Beat ao longo de toda a sua gestão como secretário de Cultura, não é? E que era o movimento cultural mais potente do Pernambuco, do Recife, no momento, não é? Quer dizer, ao mesmo tempo que investia recursos em quê? Né? No balé municipal do Recife, né? Do balé de frevo, quer dizer, nas manifestações tradicionais, que não deixa de ser meritório, que tem que ser apoiado. Mas você também não pode, de forma nenhuma, né, como um secretário de Cultura, você deixar de atender a demanda do que é o movimento cultural mais potente de sua cidade e que tem raízes efetivamente populares, porque o movimento Mangue, não é, com exceção, não é, do Chico Science, que era um filho de classe média, todo o restante do Nação Zumbi e de várias pessoas que fizeram parte do Mangue
né, do movimento Mangue nasceram no Mangue, eram pessoas efetivamente das favelas do Recife, né? Então, assim, quer dizer, era contraditório com alguém que se dizia um amante do povo e do popular, mas que não conseguia enxergar, né, que esse povo não tem que ficar permanentemente folclórico. Você tem uma visão apenas folclórica e folclorizante do povo, né? O povo também quer justamente cultura do ponto de vista moderno, quer estar integrados com o mundo, não é? Quer dizer, essa ideia, né, fossilizadora, folclorizadora de cultura, quer dizer, a cultura como alguma coisa que tem que ser empalhada, né, e permanecer imutável. Isso não existe. Uma manifestação cultural que não se atualiza, ela não atrai mais as pessoas. Ela não mobiliza as pessoas, né? Então, quando as pessoas dizem, bem, o São João não é mais o mesmo. Se o São João continuar sendo o mesmo, ele não atrairia as pessoas que ele atrai, né? Se você ler os jornais do começo do século XX, tem lá dizendo que o carnaval já não é mais o mesmo, porque nunca o carnaval é o mesmo. Quer dizer, ele continua sendo essa festa potente que é brasileira, porque ele se reinventa permanentemente, né? Quer dizer, o maracatu que saía com a coroa lá de papel, hoje sai com a coroa de plástico e não tem nenhum problema. É muito melhor quando chove a coroa, não derrete e não cai na cabeça, né? Quer dizer, se lá nos anos 30 a rainha do maracatu era um homem vestido de mulher, porque os maracatus saíam para brigar, eles saíam propositadamente para já combatedores com cacetetes para brigarem entre si. Hoje a rainha do maracatu são mulheres, são grandes senhoras importantes da comunidade, etc. Quer dizer, as manifestações culturais populares, elas também se modificam, elas se transformam, e por isso elas continuam, né? Quer dizer, desde o começo do século que se dizia, o cordel vai morrer. O cordel não morreu até hoje, porque hoje ele está na internet, hoje ele está nas redes sociais, não é? Hoje está se fazendo desafio via live. Então, as manifestações culturais, não é? Quer dizer, essa ideia da fossilização tem a ver com o quê? Com elites que temem a mudança em qualquer aspecto. As elites nordestinas morrem de medo da história, morrem de medo de transformação e mudança, porque elas não querem perder os seus privilégios. Ainda nessa área de estereótipo, professor Durval Muniz, vários autores consagrados, né, de certa forma, destacavam uma certa convivência cordata, né, entre a Casa Grande e a Senzala, né, a esse homem coletivo, eu falo homem coletivo enquanto povo, a esse povo cordato, submisso, sem explosões de ruptura, ou, né, eu vou citar alguns movimentos, aliás, citei no início, a Revolução de 1817, a Revolta do Quebra-Quilos, as ligas camponesas, que foi talvez a maior manifestação de organização, né, de trabalhadores rurais, e foram essencialmente aqui no Nordeste. Esses movimentos e muitos outros não simbolizam exatamente o inverso disso, desse estereótipo criado? Ricardo, não tem maior falsificação da história do Brasil do que essa ideia de uma história pacífica, ordeira, né? Quer dizer, ao contrário, a história do Brasil é uma história violentíssima, né? Como dizia o historiador José Honório Rodrigues, ele dizia que a história do Brasil é uma história cruenta, né? Eu estou iniciando justamente um projeto de pesquisa agora em que eu vou estudar o sofrimento dos porcos no norte e nordeste do Brasil entre o fim do século XIX e o começo do século XX, né? Quer dizer, a nossa história começa com o genocídio indígena. A nossa história começa com a matança de milhões de índios. A nossa história começa com a escravização e a tortura de milhões de africanos. Né? Nós somos o país para onde veio a maior quantidade de africanos escravizados. Né? Quer dizer, a nossa história é muito violenta, né? E é uma história de resistência. Quer dizer, o negro, desde o começo, ele teve que afirmar a sua humanidade, porque ele era pretensamente transformado numa coisa. Ele era chamado de peça.
ele era vendido no mercado como se fosse uma coisa, um objeto, né? Por arroba, né? Por arroba, né? Exatamente, como, né, lembrou a arroba do nosso querido presidente, né? Exatamente. Então, assim, os negros tiveram que afirmar a sua humanidade, inclusive, né, na resistência cultural, na resistência de manter as suas manifestações culturais, muitas vezes perseguidas, na clandestinidade, né, produzindo beleza. Né? Os negros brasileiros produzem beleza até hoje. Quer dizer, isso é resistência, inclusive estética, porque o ser humano é um ser estético. Não existe ser humano que não seja um ser ético, político e estético ao mesmo tempo, né? Ou seja, nós somos humanos porque somos capazes de poesia, porque somos capazes de imagem, porque somos capazes, portanto, de beleza, né? Quer dizer, somos seres na linguagem, né? E os escravos, como vai dizer, reconhecer o próprio Gilberto Freire, começou a mudar a nossa própria língua, começou por alterar a nossa própria língua, por alterar a nossa própria forma de falar, não é? Por modificar os nossos falares, por contribuir com milhares de palavras, para que faz o nosso português muito mais rico do que o próprio português de Portugal, não é? Quer dizer, a contribuição, e claro, veja, o cangaço é de uma violência enorme, né? Os cangaceiros eram degolados permanentemente. Não é só o bando de Lampião que foi degolado. Quer dizer, era uma prática comum a degola, não é? E, ao mesmo tempo, os cangaceiros eram pessoas violentas, que estupravam mulheres, que invadiam fazendas, queimavam. Quer dizer, é muito ao contrário de uma história pacífica, né? Quer dizer, a matança, né, de Pedra Bonita, a matança de Canudos, a matança de Pau da Colher, né, a matança de João do Vale, né, do Beato Lourenço em Caldeirão, quer dizer, as manifestações messiânicas, milhares de pessoas massacradas, o que foi Canudos, né, massacrado pela polícia, porque os ajuntamentos de pessoas, né, levadas pela fé, pela religião, ameaçavam os grandes proprietários de terra, ameaçavam suas terras, ameaçavam o seu poder, não é? Então, a história, quer dizer, Ricardo, como é que se conta a história do Brasil e não se conta que na cerca de 1877, 79, morreram 200 mil pessoas, não é? Morreu quase o que nós estamos vendo morrer aí pela Covid, né? Quer dizer, não se conta o que foi a tragédia de 1915, os campos de concentração. Nós criamos o campo de concentração. Antes dos nazistas, nós inventamos os campos de concentração, né? Colocamos em 80, 100 mil pessoas num campo de concentração para morrer 2, 3 mil, 4 mil pessoas por dia, como nós estamos vendo agora, não é? Das mais diferentes doenças, de fome, de sede, não é? Quer dizer, você vê fotos da seca de 1932, pilhas de cadáveres mortos, ressequidos, do lado da estrada de ferro, de onde pretensamente viriam os socorros. As estradas que foram construídas em grande medida pela mão de obra de graça, barata dos retirantes, a estrada de ferro não traz os socorros necessários, as pessoas morrem. São imagens parecidas com a abertura dos campos na Europa. Aquela pilha de cadáveres, só osso e pele, na beira. Quer dizer, essa é a história do Brasil. Essa é a história, né, dessa região. Né? Uma história violentíssima. Quer dizer, o assassinato permanente de lideranças camponesas na Zona da Mata, né? A Paraíba, por exemplo, né? João Pedro Teixeira, né? Quer dizer, Margarida Alves, quer dizer, grandes lideranças. Cuba, Pedro Fazendeiro, não é? Ou seja, a Liga de Sapé e Mari, né? Uma das maiores ligas camponesas existentes. A repressão em 1964 no Nordeste foi violentíssima, no campo do Nordeste. Foi uma das áreas mais reprimidas, porque justamente os militares partilhavam com parte da esquerda
o delírio que o Nordeste vivia, um clima pré-revolucionário, que aqui era a nossa possível Cuba, né? Que aqui ia sair a nossa Serra Maestra, né? Quer dizer, quando veio o golpe, os militares saíram procurando onde estavam as armas cubanas e russas, não é? Só encontrava espingarda suvaqueira, né? Espingarda para matar passarinho. Quer dizer, o engenho Galileia, né, foi invadido por tropas, né, que saíram procurando as armas, né? Então, assim, está longe de ser uma história pacífica. Fora, evidentemente, né, quer dizer, a secular história de migração. Quer dizer, uma das formas de resistência da população dessa área é ir embora. Quer dizer, uma forma de você não se submeter a relações de trabalho e a relações de poder de extrema exploração, de extremo autoritarismo, de extrema humilhação, é ir embora, é sair, é migrar, é ir para outras terras, né? Quer dizer, muitas vezes, inclusive à força, né? Você sabe que nas grandes secas houveram, às vezes, os retirantes eram embarcados à força, né? Sob a mira né, das armas da polícia, eles eram embarcados e mandados para a Amazônia, mandados para o sul do país, né? Então, essa é a história, né, do Brasil, uma história de muito sofrimento dos corpos, uma história de muito sofrimento físico e de muito sofrimento emocional, porque você imagina o que um migrante sofre, a saudade, o desenraizamento, né, a perda das suas referências culturais, a perda, a distância de seus parentes, né? Ninguém imagina o sofrimento de milhares e milhares de nordestinos nas grandes cidades. O sofrimento não apenas físico, mas o sofrimento emocional. Bom, nós estamos aqui conversando com o professor Durval Muniz, né, professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas também professor de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade do Rio Grande do Norte também, além de ser professor visitante da UEPB. O nosso tema é a invenção do Nordeste, começando esse Pense Brasil Nordeste, GGN, que está sendo exibido a convite e por formulação do Luiz Nassif aqui na TV GGN. Professor Durval, deixa eu para fechar essa dicotomia tradição rural, arcaica e a tradição urbano-moderna, né? De certa forma, isso tem uma importância decisiva para reposicionar o debate sobre a região. Então, em que medida essa urbanização, modernização, cosmopolitização, né, da região a desloca da periferia para, eu vou chamar, o centro da vida nacional, para os grandes debates? Como é que você vê exatamente essa questão, essa dicotomia entre essas duas e o impacto disso naquilo que hoje é o Nordeste, que pode ser o Nordeste no futuro? Veja, Ricardo, na verdade, uma primeira coisa que a gente deve entender é que o Brasil não cabe naquele modelo clássico europeu, né, em que as elites urbanas elas são opostas às elites rurais. Quer dizer, o que nós vimos aqui no Nordeste e no Brasil é a passagem do capital agrário para o capital comercial, para o capital industrial, inclusive bancário. Quer dizer, no Brasil você tem, né, o capital que começa no campo, né, e que vem para a cidade, né, e que também é investido nessas outras atividades. E muitas vezes os capitais urbanos compram terra, usam a terra como reserva de valor, né? Então, assim, por isso, aquilo que você dizia, por que a modernização no Nordeste ela é conservadora? Dizer, ela é uma modernização conservadora porque quase sempre a modernização se dá em benefício dos mesmos. Quer dizer, constrói-se as estradas de ferro, constrói-se os portos, constrói-se indústrias, né? Mas quase sempre para beneficiar as mesmas pessoas, né? Você sabe que nós somos a região de maior desigualdade social do país. O Brasil já é um país escandalosamente desigual e o Nordeste, esse escândalo é ainda maior, né? As nossas elites são nababescas,
né? Quer dizer, embora elas vivam da exploração da miséria, ela viva da exploração da imagem da miséria, da seca, etc. A seca é uma grande indústria, você sabe disso, né? A seca, as elites nordestinas descobriram a seca como um argumento fantástico para conseguir recursos, para conseguir investimentos, para conseguir cargos públicos, criação de instituições onde eles vão ter sinecúrias, né? Talvez seja por isso, né, Duval, que elas se opuseram tanto, né, ao compartilhamento da bacia do São Francisco, da transposição, porque, na verdade, a lata de água, né, ela deixa de ser um ativo fundamental nas relações humanas e políticas, né, dentro, principalmente, do sertão, Cariri, na região semiárida. Querido, elas se opuseram à criação da Sudene. A Sudene foi aprovada, a criação da Sudene foi aprovada no Congresso com as bancadas do Sul, porque elas estavam interessadas em investir na região com os incentivos fiscais. Quer dizer, era um empresariado do Sul. As bancadas do Nordeste, né, se opunham à criação da Sudene, né? Inclusive, no projeto, teve que se fazer a grande concessão, que foi a criação, né, do tal do Conselho Deliberativo, que subordinou a Sudene aos governos dos estados e que, portanto, subordinou o órgão técnico de planejamento, que tinha na visão de Celso Furtado, né, uma visão estratégica de justamente romper com as relações tradicionais de poder econômico na região. Quer dizer, para que o projeto fosse aprovado, teve que se abrir essa concessão, que foi a introdução no organograma, né, administrativo da Sudene, do Conselho Deliberativo, que fez com que a Sudene ficasse subordinada, na verdade, aos governos dos estados e, portanto, às oligarquias estaduais. E isso fez com que a Sudene sofresse todo o desvio de finalidade que ela sofreu, né, ao longo de sua trajetória. Né? Quer dizer, a Sudene terminou investindo, dando dinheiro, recursos para os que já tinham. Terminou enriquecendo já ricos. Né? Quer dizer, embora, claro, tenha contribuído para a modernização da infraestrutura regional, isso é inegável, né? Quer dizer, mas a gente sabe que a Sudene, em grande medida, né, se você ler o livro do Francisco de Oliveira, né, Elegia para uma Religião, Francisco de Oliveira, que era justamente o secretário-geral da Sudene, né, era o auxiliar de Celso Furtado na primeira gestão, né, da Sudene, Francisco de Oliveira vai mostrar a decepção que é o projeto da Sudene e a realidade da Sudene. A mesma coisa se deu com a transposição. Quem mais se colocou contra a transposição, né? E você sabe como era vergonhoso, né? Os governadores de Sergipe, Alagoas e Bahia, né, se contrapondo à transposição, né, e usando argumentos como as pessoas da beira do São Francisco não têm acesso à água. Ora, eles tinham que se olhar no espelho. Se elas não tinham acesso à água, era culpa de quem? Né? Quer dizer, o rio estava lá secularmente, quer dizer, os governos de Sergipe, Alagoas e Bahia descobriram que tinha o São Francisco na hora da transposição. Quer dizer, você sabe que o governo Lula, né, teve que levar água para 40 cidades em Alagoas da região do São Francisco. Eram 40 cidades que não tinham adutora de abastecimento d'água, cidades próximas ao Rio São Francisco. Não tinham adutora, né? Ou seja, aí, de repente, Antônio Carlos Magalhães e companhia, João Alves, descobrem que o São Francisco era deles, né? Que o São Francisco era deles e as águas não podiam ser transportadas. Eles descobrem, inclusive, que o São Francisco estava sendo assenhorado, estava perdendo profundidade, assenhoreado, né? Que o São Francisco estava sendo poluído pelos esgotos das cidades, que o São Francisco estava tendo as matas ciliares derrubadas, coisa que eles não tinham visto antes. Quer dizer, eles não tinham percebido antes. Né? Então, é de uma narrativa tão frágil, porque 10%, quando toda a transposição estivesse concluída, e no seu volume máximo, apenas 10% daquilo que se chega de vazão no Oceano Atlântico é que iria
pelos canais para poder beneficiar Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, né? Ou seja, na essência, isso que você diz é a mais pura realidade, porque é sempre a luta. A política, a vida é uma luta entre quem tem poder mais do que outros que não têm poder, né? E esse é o retrato de qualquer parte do mundo, mas no Brasil isso se torna dramático porque as nossas elites, penso eu, né, e concordando com você, se elas tiverem tudo, elas ainda vão querer que o oposto não tenha nada, né? Porque é uma forma de ampliar o seu domínio, ampliar o seu poder, né? Esse é um traço da elite brasileira muito presente. O golpe de 2016 foi dado por isso, quer dizer, as elites brasileiras não suportam ver minimamente as camadas populares ascendendo socialmente, né? Os negros mudando de patamar, os índios, quer dizer, inclusive o Nordeste, né? O fato de que o Nordeste crescia acima de outras regiões, você estava tendo uma redução das desigualdades regionais, isso também mexe né, com as relações geopolíticas, né, com a geopolítica nacional. Então, era, né, essa ideia de que o Nordeste era completamente privilegiado, né, quer dizer, essa coisa, né, no sul do país, todo um discurso contra o Nordeste, o nordestino que não trabalha e que é sustentado pelo Estado Nacional, que é sustentado por eles que trabalham, né, que é uma narrativa completamente sustentável, porque, na verdade, os nordestinos espalhados pelo Brasil inteiro são grandes trabalhadores, são responsáveis, em grande medida, pela construção da riqueza de muitos lugares, né? Quer dizer, São Paulo é uma cidade, a segunda maior cidade nordestina do país, né? Quer dizer, então, assim, só perto para Salvador, que é a maior cidade da região, né? Então, assim, quem construiu a riqueza de São Paulo? O trabalho. E quem são fundamentalmente os trabalhadores? Os imigrantes estrangeiros e os migrantes nacionais, de todos os lugares, notadamente dos estados nordestinos. A mesma coisa no Rio de Janeiro, a mesma coisa no norte do Paraná. Quem né, povoou o norte do Paraná, quem transformou o norte do Paraná numa grande área produtora de café, a grande parte os nordestinos. A prova disso é que várias cidades do norte do Paraná têm o nome duplicado de nomes de cidades do Nordeste. Você tem Campina Grande do Sul, não é? Porque são pessoas de Campina Grande que praticamente começaram aquela área, né? Então, assim, você vai para o Acre, né? Quer dizer, são árabes, né? E nordestinos, cearenses, em grande medida, as pessoas que constituem a população, não é, do Acre. Né? Então, assim, são formas completamente enviesadas. Né? Mas essa narrativa da transposição era uma coisa inacreditável, né? Porque, na verdade, era a ideia de que o rio ia ficar o tempo inteiro fluindo e abastecendo, quando, na verdade, o projeto da transposição, quer dizer, no momento da cheia do rio, abre-se as comportas e enche-se todos os reservatórios, e depois, na baixa do rio, é fechada as comportas. Quer dizer, o que você vai aproveitar é a água que vai ser jogada no oceano, desperdiçada no momento da cheia do rio. E, claro, né, vamos cuidar do Rio São Francisco, né, já que... produzir, Durval, milhares e milhares de famílias produtoras, né, circular recursos a partir da própria produção local, né, trazer felicidade, porque talvez, aliás, aquela crise hídrica que São Paulo teve, por pouco tempo, mas as pessoas perceberam o que é viver sem água, né? Como é duro isso, né? Como afeta todos os setores de uma sociedade. Então, você imagina uma região que tem 80% do seu território semiárido e que tem um rio, que é o maior rio, todo ele em território nacional, e que deve ser compartilhado, e que o presidente Lula fez nada mais do que um compromisso seu, né? Seu e de muita gente que quer ver esse país um pouco mais igualitário. Agora, deixa eu colocar uma questão. É claro que
todos nós vamos assim apontando os problemas que são fundamentais para que se possa sair deles, mas eu queria que você pudesse, assim, na tua visão, ver que virtudes e potencialidades de todo tipo existem aqui no Nordeste brasileiro, né? Por quais estratégias e políticas mais gerais você vislumbra essa requalificação da região no arranjo nacional dos estados que integram a federação, né? Quais os caminhos de desenvolvimento do Nordeste? Digo mais, o que existe no Nordeste que deveria ser potencializado para atingir níveis de desenvolvimentos dentro de uma lógica de sustentabilidade, evidentemente, não apenas de crescimento. Qual é a tua visão sobre essa mini tese que eu coloco aqui? Hoje, o Nordeste é uma região, inclusive, tecnologicamente antenada com o que está se passando no mundo, né? Quer dizer, você vê um polo como o de Campina Grande, de produção de software, por exemplo, né? Quer dizer, o que as universidades significam no Nordeste, né? A interiorização das universidades, a construção dos institutos federais. Quer dizer, eu tenho oportunidade, né, antes da Covid, eu andava muito, né? Eu sou chamado muito para falar nas universidades, nos institutos, e eu sei da importância, Ricardo, desses institutos. Quer dizer, em cada cidade, esses institutos mudaram essas cidades. Totalmente. Né? Totalmente, criaram outra possibilidade do ponto de vista cultural, do ponto de vista, não intelectual, do ponto de vista mesmo, né, da discussão de ideias, né? Quer dizer, os institutos são lugares de frequentação, quer dizer, você vê que tem pessoas, né, adolescentes, jovens, né, com dificuldade de ficar naquela casa tradicional, naquela casa, né, pobre, e que passa o dia no instituto, faz do instituto o seu lugar de vida, onde ele se sente bem, onde ele tem acesso à internet, onde ele tem acesso à biblioteca, onde ele tem acesso aos professores, né, que trazem de vários lugares de onde vêm, porque esses institutos, né, fazem concurso e vêm pessoas de vários lugares do Brasil que trazem suas informações culturais. Quer dizer, isso muda completamente. Além, né? dos próprios estudantes, né? Vem de todo canto, né? Movimento, inclusive, o mercado imobiliário nas cidades, né? Quer dizer, movimenta o comércio, movimenta, né? Quer dizer, as pessoas ficam falando do Bolsa Família ou né, das aposentadorias. São importantes, sem dúvida, o Bolsa Família, os programas sociais são importantes, mas foram feitas coisas na região muito mais estruturais, né? Muito mais estruturais, como essa rede, né, de universidades, essa interiorização das universidades, né, e os institutos federais. Quer dizer, você tinha um instituto federal no Rio Grande do Norte, você passou a ter 24. Isso é completamente diferente. Quer dizer, cada cidade de, né, 100 mil habitantes no Rio Grande do Norte, ou menos, tem um instituto federal. Isso é completamente transformador. Né? Quer dizer, a eleição de Fátima Bezerra não é mera coincidência. Né? É porque há uma transformação, inclusive, da mentalidade. E aí o medo dessas elites, a necessidade delas apoiar o golpe e paralisar esse processo de mudança, de transformação. Né? Quer dizer, não é mera coincidência que, né, logo 4 anos depois do governo Lula, você teve uma queda quase generalizada das oligarquias tradicionais nos estados. Quer dizer, Antônio Carlos Magalhães perdeu uma eleição, e não perdeu uma eleição apenas nas grandes cidades, ele perdeu nas pequenas cidades da Bahia, o que foi surpresa para ele. Jacques Wagner ganhou nos municípios pequenos da Bahia, não foi apenas nas capitais. Né? Aliás, na Bahia é o contrário, o PT tem uma dificuldade histórica na capital. Quer dizer, o PT, na verdade, tem uma implantação muito maior nos municípios pequenos e médios da Bahia, né? Onde, inclusive, faz parte o quê? Dos movimentos, inclusive de, né, organização dos trabalhadores rurais, né? Inclusive os movimentos em torno, né, da pequena produção. Né? Quer dizer, você tem
uma oxigenação política, inclusive, da região, muito importante. Novas lideranças surgiram, né? Como você, que é uma pessoa que vem da esquerda, né? Quer dizer, quem viu você começar politicamente nunca imaginou que você se tornaria a liderança que você se tornou nesse Estado completamente fora das oligarquias tradicionais, e por isso vem sofrendo agora, né, o que vem sofrendo, porque justamente se tornou alguém que não é um nome tradicional da política do Estado, nem está ligado às oligarquias tradicionais do Estado, e se tornou uma liderança inconteste no Estado, não é? Quer dizer, pelas administrações que fez, né? E pela o que você simbolizou em termos de mudança, né? Ou seja, o Nordeste se modernizou enormemente, né? Quer dizer, as nossas grandes cidades não ficam a dever a nenhuma metrópole, tem os mesmos problemas de qualquer metrópole brasileira. Nós temos problemas de violência, de droga, as mesmas coisas, mas temos as mesmas potencialidades também, né? Do ponto de vista, quer dizer, nós estávamos no projeto, né? No projeto de desenvolvimento nacional que estava sendo executado, quer dizer, nós tínhamos um lugar privilegiado, né? Nós teríamos aí, né, a construção de refinarias, nós teríamos a construção, não é, uma estrada de ferro ligando toda a região. Quer dizer, você tinha um projeto efetivamente de integração dessa região, né, na economia nacional. E talvez foi isso que se quis abortar, né, com a cumplicidade criminosa das elites tradicionais desse espaço, e morre de medo de qualquer transformação, porque elas morrem de medo de perder os seus privilégios familiares. A política no Brasil e no Nordeste, em particular, é uma coisa de família, continua sendo uma coisa de família, passando de pai para filho, não é? E isso não se dá apenas no executivo, no legislativo, inclusive no judiciário, não é? Que é uma coisa silenciosa que ninguém diz. Né? O nepotismo no judiciário é enorme. Essa coisa de filho de desembargador virar desembargador, né? Filho de juiz virar juiz. Né? O pânico deles diante da democratização dos cursos de direito. O pânico deles diante de negros, mulheres, né? Indígenas se formando em direito. Né? O pânico dos médicos diante da democratização do exercício da medicina. Né? A chegada dos cubanos no Brasil, o pânico, não é? Diante de quê? Né? Quer dizer, você tem médicos ainda, não é? A essa altura, receitando cloroquina e ivermectina para as pessoas. Não é? Quer dizer, você tem sindicatos médicos apoiando o Bolsonaro depois de 350 mil mortos e de tudo que os médicos vêm passando. Não é? Então, o Nordeste tem muitas potencialidades, né? Quer dizer... Durval, deixa eu querer que você aprofunde aqui um pouco, porque, veja bem, você pontuou de uma forma extremamente correta toda a dominação de oligarquias, incluindo os coronéis da política, que eram o Estado e a justiça, né, para a população subjugada. No século XXI, se consolida, se abre um processo de ascensão de novas forças políticas progressistas. Não é? Isso no Nordeste como um todo. Isso tudo culmina em 2018 com um incrível resultado uniforme nas eleições presidenciais, impondo uma grande derrota a Bolsonaro em toda a região. Né? O comum até então, ou antes, o comum era que o discurso de Bolsonaro, ele chegasse no Nordeste e se impregnasse de imediato. Não é? Então, mas com cerca de 66% dos votos, a média, 66% dos votos da região foram para Fernando Haddad. Isso indica um avanço na construção de uma identidade própria, politicamente falando, ou você acha que foi apenas uma circunstância? Claro, Ricardo, que você sabe que a figura de Lula pesa demais na região, né? Quer dizer, Lula é uma figura carismática, um grande mito, que sem dúvida pesa muito na região, e tudo que ele fez na região, né?
Quer dizer, as políticas sociais foram fundamentais para essa mudança, né? E por isso as políticas sociais vêm sendo sabotadas e em grande medida destruídas, né? Quer dizer, toda aquela criminalização do Bolsa Família, a criminalização, né, das políticas sociais passava por isso aí, né? Mas é claro, como eu estou dizendo para você, há uma mudança de mentalidade pelo impacto que significa as universidades, que significa os institutos federais, que significa, não é? Quer dizer, os movimentos sociais, as ONGs, tendo hoje conexões, inclusive, com o mundo através da internet. Quer dizer, um trabalho como a articulação do semiárido faz, a ASA, um trabalho fantástico, né, de discussão de novas tecnologias, né? Quer dizer, Ricardo, pela primeira vez no governo Lula, né, deixou-se de dizer aquela coisa demagógica que ia se solucionar a seca. Seca não se soluciona. É a mesma coisa que na Dinamarca solucionar o gelo ou solucionar o fato de que se passa quase 6 meses sem sol. Você tem que conviver com a seca, você tem que criar tecnologias sociais, né? Você tem que organizar formas de produção econômica, não é? Quer dizer, modelos de produção econômica que sejam adequados a uma área semiárida. Quer dizer, o que não se pode, por exemplo, é você ficar adotando determinadas ações que aprofundam esse problema, né? Veja, por exemplo, você, numa região como o Seridó do Rio Grande do Norte, você apostar na indústria da cerâmica. É um contrassenso completo, porque a indústria da cerâmica, ela gasta o solo, né, que ali é pouco, é uma pequena faixa sedimentar em cima do cristalino, então você raspa, o cristalino vem à tona, então desertifica, você utiliza a água que tem para fazer cerâmica e você queima a caatinga. Quer dizer, aumentando, quer dizer, veja como é uma coisa completamente, né, não planejada e não adequada para a área. Quer dizer, você tem que pensar, né, e a ASA trouxe para o governo Lula uma série, né, de soluções, né? A Igreja Católica tem discutido, né, formas de produção, né, quer dizer, adequadas ao semiárido, né? Quer dizer, o semiárido já começa com uma produção inadequada, que é a pecuária, porque a pecuária extensiva não era uma forma adequada de ocupação do semiárido, né? Quer dizer, e continua quando você aposta numa agricultura de subsistência numa área, né, numa área semiárida. Quer dizer, o que você teria que apostar era, né, na industrialização, você teria que apostar, né, em formas de produção econômica, né, que os últimos governos progressistas da região têm investido nisso, em você trazer para o semiárido, né, formas de produção adequada para convivência com o semiárido, que é o conceito adequado, né, e não solucionar a seca, que foi sempre o enunciado, né, demagógico. Quer dizer, sempre que as elites desse espaço precisavam de alguma coisa, ela apresentava aquilo como solução para a seca. Ela queria estrada de ferro, a estrada de ferro solucionava a seca. Ela queria estrada de rodagem, a estrada de rodagem solucionava a seca. Ela queria indústria, a indústria solucionava a seca. E não soluciona-se seca, né? A seca convive-se com ela, né? Evidentemente, pensando, inclusive, alternativas tecnológicas, né? E a criação, por exemplo, de um instituto do semiárido, um instituto de pesquisa, como localizado em Campina Grande, a importância de você ter um instituto como o do semiárido, agora completamente esvaziado do ponto de vista de recursos, né? Quer dizer, o papel que as Embrapas do Nordeste têm na gestação de tecnologias, né? Inclusive da criação de novas espécies de planta adequada ao clima, né? O algodão colorido, por exemplo, né? Um algodão muito mais resistente, um algodão, né, de fibra longa,
um algodão, né, que ia ter um sobrevalor pelo fato de já ser produzido colorido, né, não precisar ser colorido depois por tintas artificiais. Quer dizer, nós temos muita coisa na região, né? O problema é que, de repente, nós temos agora um desmonte completo de todas essas coisas, de todo o projeto que estava em andamento, né? Quer dizer, você passa ali na rodovia indo para o Recife, está lá em Goiânia, né? Aquele projeto de você ter uma indústria de derivados de sangue, né? Quer dizer, de hemoderivados. Está lá o prédio construído, se enchendo de mato, porque simplesmente não, desde o governo Temer, que se paralisou uma coisa tão importante como você ter uma indústria de hemoderivados numa cidade como Goiânia, que, ao lado da Jeep, quer dizer, imagina o que significou para Goiânia você ter uma indústria automobilística e você ter uma indústria de hemoderivados numa cidade, né, de porte médio, no máximo. E Né? que era a região com menor IDH de Pernambuco, né? onde quando Eduardo decidiu deslocar a fábrica da Jeep, da Fiat, de Suape para Goiânia, ele teve exatamente essa visão, né? E, ao mesmo tempo, de favorecer uma área, uma região com menor IDH da Paraíba, que é ali na região sul, que faz a divisa com Pernambuco, e que nós fizemos todo um processo de estradas, de abertura de distrito industrial, e que, ao mesmo tempo, foi paralisado tudo isso, não apenas ali em Pernambuco, Paraíba, mas no Nordeste como um todo, que eu acho que foi uma espécie de punição, uma punição do golpe de Temer e agora, naturalmente, de Bolsonaro. Meu querido professor Durval Muniz, a gente passaria aqui 3 horas conversando e eu ouvindo assim, e imaginando todas as coisas que você tem para nos dizer, mas nosso tempo é restrito a 1 hora. Né? Eu quero agradecer muito a sua participação. Nós estamos começando hoje o Pense Brasil Nordeste GGN, aqui na TV GGN, e eu tive um prazer imenso, né, de conversar com alguém que, eu vou dizer, que entende, né, que estudou, que compreende a alma dos brasileiros que moram aqui, que nasceram aqui na região Nordeste. Muito obrigado, professor Durval, um prazer enorme tê-lo aqui. Obrigado também, Ricardo. Muito obrigado. Bom lhe ver, né, lhe rever, e mando um abraço a todos que estão assistindo, não é? E agradeço, estou sempre por aqui. Muito obrigado. Eu ia lhe perguntar sobre Bolsonaro, mas infelizmente o tempo não dá. Mas nós teremos outras oportunidades para poder debater esse impacto disso que recai sobre o Brasil hoje, a partir de um governo que tem gerado tanto desalento, tanta destruição, tanta coisa de ruim, de mal sobre o povo brasileiro, né? Mas nós ficamos por aqui. Portanto, na próxima quinta-feira voltaremos com mais um episódio, né, com mais um evento do Pense Brasil Nordeste aqui na TV GGN. Um forte abraço e muito obrigado.